Oi, pessoal. Eu sou Evandra Barchique, host desse episódio do Geotalks, engenheira cartógrafa de agrimensura, e hoje estou aqui com uma pessoa muito especial, que é uma colega, uma amiga, uma parceira, a Luciana Helena, que está conosco aqui hoje, veio diretamente de Florianópolis. Tudo bom, Luciana Helena? Tudo bom. Luciana Helena de Araújo também é engenheira cartógrafa, né? Trabalha hoje no IBGE. Formou comigo na minha turma em 1999. Veio especialmente para esse episódio, né, Luciana? Como é que você está se sentindo? Primeiro, muito obrigada por ter topado passar esse dia comigo, porque não é só esse momento que ela está comigo, ela passou o dia comigo aqui, entendendo um pouco da minha rotina, já que ela trabalha numa outra área, né, Lu? Eu que agradeço, né, você ter me convidado, né, fiquei muito feliz e eu acho que esse trabalho é importante, né, porque muitas pessoas não sabem o que é engenharia cartográfica, então eu acho que é uma iniciativa bem legal e eu estou muito lisonjeada de ter sido convidada para vir aqui. Que bom, que bom. Além, assim, a Lu chegou 2 horas da manhã, a gente ficou, né, Lu? Passamos aí, ela topou de pronto estar aqui conosco para a gente conversar e entender qual que é a trajetória da Lu. Como que ela chegou no curso, né? Eu conheço muito a Lu já há muitos anos, né, Lu? A gente tem filhos da mesma idade e já convivemos bastante. E hoje eu quero que vocês entendam, assim, dentro da nossa conversa e conheçam como e quais são as áreas diferentes que você pode atuar dentro da cartografia, né? Então, a Lu, pode falar para a gente como é que é a tua trajetória? Bom, vou começar por como eu vim fazer engenharia cartográfica. Isso. Né? Porque não é um curso conhecido, né? Uhum. A gente sempre tenta e sempre falam que é a engenharia do futuro, né? Uhum. Desde que a gente estava a gente iniciou. Sim. E, na verdade, eu vim para o Paraná eu fiz vestibular para física. Então, eu fiz 1 ano de física. E na física eu conheci um pessoal que fazia uma disciplina que era da engenharia cartográfica. Uhum. E esse pessoal, quando soube que eu fazia física, né? A gente começou a conversar e tal. E eles me convenceram, me falaram, não faz física, por que você não faz engenharia cartográfica? Eu falei, gente, o que é engenharia cartográfica? Não tinha a mínima ideia do que era. Uhum. E então, eles me levaram no diretório, me levaram nos laboratórios, fizeram de tudo e me convenceram a trocar a física pela engenharia cartográfica. E você estava no primeiro ano de física? Estava no primeiro ano de física. Primeiro ano de física. E você é carioca, né? Nascida no Rio de Janeiro? Eu sou carioca, Rio de Janeiro. Eu fazia engenharia na UF, na Federal Fluminense, né? Que é em Niterói, que é uma cidade próxima ao Rio, né? Ao lado do Rio. Uhum. E eu tranquei e vim para o Paraná para fazer física, né? E aí, com essa conversa com esses amigos hoje, né? Eu acabei trocando o curso e entrei na cartográfica e entrei em 95, eu entrei na cartográfica e que eu entrei na sua turma, né? E a partir daí, né? A gente foi fazendo, eu fui gostando, realmente é muito interessante, é muito diferente, não é uma coisa que é fácil de... O pessoal fala assim, mas até o professor que estava aqui numa outra entrevista falou, fiz um mapinha. Não é fazer um mapinha, né? Tem toda uma estrutura por trás e que a maior parte das pessoas não tem a menor noção, né? Do que o cartógrafo pode fazer, né? E por onde, o que a gente pode fazer, não só cartografia, mas também da engenharia, né? Porque é uma engenharia. Então, a nossa missão é resolver problemas. Isso, engenhar, né? Resolver problemas. Exatamente. E aí você veio... Mas Curitiba já estava nos seus planos? Você tinha quantos anos quando você veio para cá? Assim, decidiu, seus pais deixaram? Eu tinha 21. Né? 21? Deixaram, não deixaram, não. Eu vim mesmo na raça. Eu fiz o vestibular, passei, vim morar na casa da estudante, né? Porque que legal. Não tinha nada, não tinha onde morar nada. E aí eu consegui uma vaga na casa da estudante, né? Que eram 108 mulheres que moravam lá. Nossa. E foi uma experiência muito boa. Tenho muitas amigas lá até hoje também, né? E porque aí eram cursos variados, era tudo muito diferente, né? E a gente dividia quarto e tal. E depois os meus pais vieram morar aqui, né? No final do mesmo ano, de 94. E nós ficamos aqui durante 8 anos, morando aqui em Curitiba. Né? Mas o clima de Curitiba, muito diferente do clima do Rio.
E você, eu sei que tem um pouco de frio, né? Que anda com mas manta. Mas é que tá, eu vejo o seguinte, até o povo daqui reclama, né? Imagina Sim. eu que sou carioca, como é que eu não vou Pois é. reclamar, né? Mas realmente aqui o clima é muito diferente, a cidade é muito diferente, né? A dinâmica da cidade é muito diferente, mas o pessoal fala que o curitibano é muito fechado, né? O sulista, no geral, é muito fechado, mas eu nunca tive problema. Entendeu? Tanto que agora eu não moro mais aqui, né? Não tô morando no Rio também, eu moro em Florianópolis. Mas e o pessoal fala sempre que o pessoal é fechado, que o pessoal... eu já morei em São Paulo, então já morei em Curitiba, já morei em Belo Horizonte, Rio e agora Florianópolis. Eu nunca tive problema em nenhum desses lugares, né? Com relação a isso. É que o carioca tem esse jeitinho quentinho, né? Tipo, sei. todo mundo que conhece cariocas, assim, aquela coisa começa devagarinho, quando você vê, já tá envolvido. E eu lembro que você, quando a gente tava fazendo lá, quando você entrou no nosso curso, né, na nossa turma, que eu entrei em 94 e você em 95, né, no mesmo ano, e você convidava a gente para ir na sua casa. Coisa que curitibano não faz mesmo, né? Eu sei porque eu sou curitibana, é muito difícil, assim, de primeira. Vai todo mundo, não era assim, só você entra. Não estava preocupada e oferecia almoço, vai todo mundo para lá, vem todo mundo para cá, vamos fazer isso, engajava todo mundo. E isso é da essência do carioca, né? A maioria é assim. Eu acho que sim, né? Porque e meus pais também, na época também. Sim, os pais dela excepcionais, assim, aquele carinho total, parecia que todo mundo era filho deles, né? Puxava a orelha, inclusive, dos amigos que estavam lá, então é uma coisinha, por isso que você nunca teve problemas e não terás. Eu acho que não, né? Mas, não, e aí, depois que eu me formei... Mas durante o curso, só um pouquinho, você, durante o curso, você fez iniciação científica? Ou estágio? Eu fiz 2 bolsas de monitoria, né? Uma foi de astronomia e a outra foi de estabilidade de estruturas geodésicas, que era a antiga resistência dos materiais. Nossa. E eu fiz estágio 1 ano na FAMEPAR, né? Eu também fiz estágio na FAMEPAR. Fazia quando tava lá, né? Tipo, fazia reambulação né? Todo o Paraná. O que é reambulação, né? Reambulação é você conferir se as edificações estão no desenho, né? As que estão na imagem estão no desenho. É só para a pessoa entender, né? Falar reambulação, não, é verdade, reambulação é... Mas, então, aí depois... Então, eu não fiz estágio em empresa privada, né? Depois eu fui trabalhar também numa empresa de um amigo nosso, do marido do amigo nosso, que foi do Maurício, marido da Dani, Conk. Trabalhei um tempo lá também, fiz um estágio, o meu estágio obrigatório eu fiz com o Maurício. Então eu nunca trabalhei assim numa empresa privada, como a maior parte do pessoal acabou trabalhando, né? E talvez por isso, né, que eu tenha mudado um pouco o meu foco. Sim. Né? E eu achei por bem que o ideal para mim, né, era tentar concurso público. E realmente foi o que eu fiz, né? Eu passei em alguns concursos. O primeiro que eu fui foi para São Paulo, que foi... Porque na época também que nós nos formamos, abriram vários concursos. Hoje eu não sei, agora o último concurso para cartógrafo foi agora até. Foi esse Enem. Não, Enem dos concursos. Teve vaga para cartógrafo. Na verdade, é analista de geoprocessamento, né? Que fica mais abrangente. Que não só o cartógrafo pode fazer, como geólogo, como engenheiro civil, várias outras especialidades. Né? E aí, na época, eu fiz o concurso para o Instituto de Terras do Estado de São Paulo e fui morar em São Paulo. E fiquei 2 anos lá. Foi em 99, já... 2001. 2001. Aí... Teve um tempo de estudo, de preparo, eu também comecei mestrado, né? E aí acabou que eu não terminei. Eu fiz, né, eu fui fazer mestrado na elétrica, na engenharia elétrica. E aí eu fiz esse concurso e me chamaram e eu fui para São Paulo, né? O Instituto de Terras trabalhava na época, acredito que até hoje, com a reforma agrária, né? Com a parte de regularização fundiária, de avaliação de imóveis, tudo isso. E na época era um convênio com o INCRA. Então tinha muito trabalho na época que eu fiz. Hoje eu acho que não tem mais esse convênio, né? Também tem muito tempo que eu tô fora. Mas então a gente trabalhava com... Eu trabalhei com muitos agrônomos, né? Porque eles é que faziam cálculo de produtividade dos latifúndios, né? Das propriedades rurais. E era uma vaga, então, era uma vaga para cartógrafos, agrônomos? Não, a minha vaga era para engenheiro cartógrafo.
Sim. Na época tinha especificamente engenheiro cartógrafo, né? E tinha vaga para... Só que eu trabalhava junto com os agrônomos, era meio que conjunto. Eles entregavam a informação e você mapeava. Tipo, é mais ou menos... Na verdade eu fiquei no controle do mapeamento, né, na época. Né? Eles faziam porque o cálculo, né, da produtividade era com eles. Né? E aí passava isso e nós fazíamos os mapas para poder dar a situação, né? E eles faziam os laudos dessa vistoria, né? Para saber se a propriedade era produtiva ou não. Sim. Para fins de desapropriação, para a reforma agrária. E na época não tinha, né, a lei do georreferenciamento ainda, né? Foi 2001. Não, foi depois, né? 2001, eu acredito que sim. Então era diferente, era um trabalho diferente, né? Era um trabalho mais... Acho que na época eu usava AutoCAD ainda, né? Então era bem... foi em 2001, né? Tem bastante tempo. Passa muito rápido, né? Pra gente parece que foi ontem, Exatamente. mas tem um tempo e o tempo, a tecnologia não para, né? Sim, exatamente. Do nanquim até o que existe hoje em dia como soluções aí, Sim. As coisas. E você ficou quantos anos lá? Eu fiquei 2 anos. Aí, além disso, eu também trabalhei com quilombos, com terras quilombolas, que na época, territórios quilombolas, né? Na época estavam sendo tituladas várias áreas, e aí nós fazíamos avaliação porque quem não era descendente dos povos escravizados, né? Teria que entregar a terra, né? Porque a terra não era deles. Então a gente fazia a avaliação dessas benfeitorias. Eu estou tentando explicar isso para que as pessoas entendam o que a gente pode fazer, coisas diferentes, sim, né? Sim, e dentro do serviço público, né? Porque o Instituto de Terras é um órgão público. Né? E aí eu fiquei lá 2 anos, e aí eu fiz prova para oficial da FAB, né? Da Força Aérea, e também para engenheiro cartógrafo. Então, aí eu passei no concurso, aí eu voltei para o Rio. Foi aí que eu voltei para o Rio em 2003. E todas essas ações que você está comentando conosco são importantes, porque se não houvesse essas ações no passado, né, e credenciar quem realmente merecia, né, porque era muito analógico, né, como você falou, era muito analógico ainda, quando o CAD já melhorou muito, mas o pessoal ia lá a campo conversar, não tinha as tecnologias que a gente tem hoje de celulares, Sim. imagens, vídeos, essões todas, era muito complicado, uma câmera fotográfica, né, nós sabemos, né, que era com filme, aquelas coisas todas. Exatamente. Tanto que a gente nem tem tanta foto, né, da nossa época de faculdade, porque era difícil, assim, ter alguém que tivesse a câmera lá, ou filmar e depois revelar aquelas coisas caro, todas. Né? Caro. Não tinha isso. E a gente já estava ali, né, e numa faculdade de engenharia, onde você não consegue ser remunerado durante o curso, né, porque Sim. todos os período integral, né, então a gente sabe como é que funciona. E aí, então, você saiu de lá, de São Paulo, em 2003, e voltou para o Rio. Voltei para o Rio. Passou no concurso. Passei no concurso da Força Aérea, fiquei 7 anos na Força Aérea. E lá... na Força Aérea você usava uniforme? Era militar. Era militar lá? Era militar. Nossa, era oficial engenheiro cartógrafo, né? Então... Eu fiz a continência com a mão errada, hein, gente? Exatamente, a mão direita. Desculpa, militares. Aí, eu fiquei 7 anos, né? E lá eu trabalhava também, no patrimônio, né? Da FAB, que eram os imóveis, né? Da União. E para regularização e para alienação. Né? Então, e acabou que com isso eu também aí eu caí para avaliação de imóveis. Mas imóveis para alienação. O que seria alienação? Você não pode vender, né? O imóvel da União. Então, você faz permuta. Então, a maior parte dos imóveis eram permutados. Trocava por alguma outra coisa. Mas, de qualquer maneira, você tinha que estipular um valor, quanto valia aquele imóvel para que houvesse a contrapartida do interessado. Sim. Né? Então, eu fiz bastante avaliação, né, nesse período que eu estive lá. Então, é um outro 7 ramo, anos, né? Bastante. Outro ramo da cartografia que também, da engenharia, que é a avaliação de imóveis. Mas essa avaliação, assim, era para... Desculpa, eu não entendi muito bem. O aeroporto onde você ia colocar? Ou sim, era para todo o território nacional? Não, olha só. É porque, na verdade, é o seguinte. Não necessariamente aeroportos. Por quê? Tem imóveis, tem próprios residenciais
das Forças Armadas, né? São as casas. Ah, sim, são as vilas que o pessoal conhece. As vilas. Tem Uhum. terreno, tem muito imóvel da União que está sob a... Esqueci a palavra. Sob o poder, entre aspas. Não, que a FAB é responsável. Sim. Ou o Exército é responsável, ou a Marinha é responsável. Né? Como o pessoal fala, tem terreno de Marinha, que são coisas da Marinha. Tem coisas que são do Exército. Então, são vários imóveis de vários tipos. Tem terrenos, tem hospitais, tudo. Que o pessoal fala que é equipamento público, né? Exatamente. Então, a minha avaliação era desses imóveis, né? No geral. Qualquer porque tipo tinha de pessoas imóvel. que invadiam esses imóveis? Não, é porque, na verdade, eram imóveis que não tinham uma função, teoricamente, não estavam mais sendo utilizados, e que um local que talvez precisasse de residência para os militares. Sim. Então, eles faziam essa avaliação para fazer essa troca. Entendi. Trocava uma construtora, por exemplo. Ela ficava com o terreno, em troca ela construía 20 casas. Entendi. Entendeu? Então, mas tinha que fazer a avaliação desse imóvel para saber quantas casas o construtor teria que dar para botar em nome da FAB, né? Construir para a FAB por aquele terreno que ela recebeu. Nossa, e essa avaliação você tinha uma equipe de campo? E o pessoal de campo? Não, a gente não. Na verdade, podia ter, tem parte de campo, mas a nossa parte de campo era mais para pegar informações do que fazer levantamento. A gente fazia também levantamento, como a gente fez alguns aeroportos, né? De pista, para fazer essa parte de topografia mesmo, né? A gente fazia também, né? Mas eu fiz mais a parte de avaliação mesmo. Né? Que era avaliação. Você já recebia pronto e você avaliava? Avaliava, através dos critérios exatamente. Que vocês tinham lá para fazer tinha a avaliação. Os programas, né? É cálculo, né? Feito cálculo. Não é uma avaliação tipo uma avaliação do corretor de imóvel. É um outro tipo de avaliação específico para avaliação. Entendi. Entendeu? Não da FAB, mas geral. Tem curso de avaliação, né? Inclusive. E então eu fazia essa avaliação na FAB. Entendi. E aí depois, o próximo passo, eu fiz mais um concurso. Quer dizer, na verdade é o seguinte, se tivesse escrito engenheiro cartógrafo, podia procurar na lista que estava o meu nome lá. E eu fazia concurso para tudo quanto era lado. E aí eu fiz o do IBGE. E eu entrei no IBGE em 2012, né? Já vai fazer 14 anos. Né? Que eu estou no IBGE. Comecei no Rio de Janeiro também. Fiquei 2 anos no Rio. E em 2014, eu vim morar em Florianópolis. Meu marido pediu doutorado. Meu marido é militar do Exército, né? E ele pediu para fazer doutorado em Santa Catarina. E eu vim transferida acompanhando o cônjuge, né? Que é a vantagem também do servidor público nesse caso. Como meu marido era militar, eu sendo servidora pública, onde ele vai, eu também posso ir. Eu peço para acompanhar. Que legal, não sabia disso não. Então, se eu tivesse uma empresa privada, eu teria que pedir demissão. Entendi. Não, com certeza. Né? Então, tem essa vantagem dos dois serem funcionários públicos. Né? E aí, a gente foi para Florianópolis. Eu continuei no IBGE, em Florianópolis. Né? E eu estou lá, estou lá desde 2014. Né? Na superintendência. E continua fazendo concurso ou não? Não, agora está apaixonada por Florianópolis? Não, agora não. Isso é uma dificuldade, né? Porque Florianópolis não é um local que tenha muita vaga. Essas vagas normalmente são Rio e Brasília, né? De concurso, no geral, né? Então, como eu não pretendo sair de Florianópolis, eu não fiz mais nenhum concurso. Né? E também muito tempo fora, né? Quando só no IBGE eu tô 14 anos. Então é difícil, né? Você teria que começar a estudar de novo para fazer concurso. Porque quando você sai da faculdade, você sai mais fresco. Então é mais fácil. Né? Mas o IBGE é um instituto muito importante, né? Sim. Aliás, é base de tudo, né? Onde você entende várias tomadas de decisões aí, né? E dentro do IBGE, hoje você ocupa... Qual que é a tua função dentro do IBGE? Eu sou chefe da base territorial. O que seria a base territorial? Nós fazemos o mapeamento, né, para suporte das pesquisas. Então, das pesquisas de geral. Eu não trabalho com pesquisa. Né? Então, o pessoal até fala assim, você trabalha no IBGE, você bate de porta em porta perguntando. Não é isso. O IBGE tem vários setores, várias coisas. Eu trabalho para a diretoria de geociências, né, que tem a diretoria de geociências, que tem geodésia, cartografia,
e as estruturas territoriais, que no caso é a minha coordenação, a coordenação de estruturas territoriais. Então, a gente faz a manutenção da base censitária, a base de setores, né, que entram nesses equipamentos para que as pessoas possam fazer as coletas. Então, não é a cartografia pura, é diferente, é uma outra, uma coisa... como é que eu posso explicar? É diferente da cartografia de você fazer mapa, de você fazer carta topográfica ou carta de qualquer outro tipo, né? Porque para que a pessoa, o recenseador, né, o caso, o informante, o agente que vai até os locais para fazer a pesquisa, para que ele vá para esses lugares, ele tem um dispositivo móvel de coleta que é como se fosse um celular, e ali dentro tem uma base cartográfica, né? Só que a gente tem que reduzir, porque não adianta eu pegar e falar, olha só, vai lá no bairro tal e vai procurar as informações. A pessoa vai se perder. Então, a gente faz uma redução desses locais que a gente chama de setores. Então, quando o agente vai até o local, ele tem uma delimitação menor, né, para que ele possa se localizar ali. Então, é isso aí que é a manutenção disso aí. Vocês estudam a viabilidade desse setor menor em diminuir para que o agente... Geralmente, os agentes são profissionais temporários dentro do IBGE, Exatamente. né? E aí, é feito esse censo, mais ou menos, assim, tipo, de ano em ano? Não, tem o censo demográfico de 10 em 10 anos, que houve um atraso por conta da pandemia, então ficou censo 2022, né? Porque teria que ser 2020. Geralmente é ano zero. Né? E foi censo 2022. Esse é o censitário, que a gente chama, a operação censitária é que o IBGE esteja em todas as casas. Todos os domicílios do país sejam visitados pelo IBGE. Todas as pessoas sejam entrevistadas. Né? Esse é o objetivo. E, paralelo a isso, tem outras pesquisas. Tem pesquisa econômica, tem pesquisa social, que são contínuas, né? Que são diferentes. A maior é a operação censitária, né? É o censo. Entendi. Que é a cada 10 anos. Cada 10 anos. Mas para você conseguir entrar na casa de todo brasileiro é complicado, né? Não, isso tem que ser feito num período de 3 a 4 meses. Nossa. Né? E vocês, 10 anos. E o IBGE, ele tem sede em cada capital? Todas as capitais. E muitas agências, que a gente tem as superintendências nas capitais e tem as agências no interior. Então, ela é pulverizada. Então, tem muitos lugares que tem IBGE, por região também. Não são todos os municípios, mas é dividido em regiões. Então... E essa setorização, você é responsável por Santa Catarina toda ou só ali pela cidade? Santa Catarina toda. Santa Catarina toda. E como que você mensura isso? Se o teu agente está fazendo o trabalho correto? Se realmente ele foi e não pegou uma informação no Google? Sim, mas aí é que eu estou falando. Essa parte já passou a bola para o próximo. Entendeu? Tá. O meu setor, a gente faz a manutenção, a gente não faz a pesquisa. A gente não faz a coleta das informações. A gente faz esse resultado, base. então, você setoriza e você fala assim, esse setor tem que ser levantado. Exatamente. Aqui tem os setores. E a amostra também é feita pela diretoria de pesquisa. Também não é feita pela minha diretoria. Entendi. No caso, no meu setor. Então, eu faço o setor é onde a pessoa vai ter que passar. Ela vai saber que é naquele pedacinho ali, quem vai entregar o setor para ela é o responsável pela pesquisa, que também não sou eu. Eu só subdivido. Então, aqui, olha só, tem muito domicílio aqui, vai ficar muito pesado para uma pessoa fazer. Então, eu vou e divido aquele setor, encolho ele mais um pouco, né? Que tem os critérios de tamanho, não só de área, como de domicílios também que vão ser visitados. Então, a gente faz essa malha, a gente vai subdividindo essa malha. E também, não só isso, não só a parte dos setores, mas também a gente está com um trabalho que já teve no censo... de 22? De 22, não, o censo de 2010 começou, né? E agora no censo de 22 já teve... que foram os povos e comunidades tradicionais. Então, as terras indígenas e quilombolas já entraram nesse censo agora. Né? No anterior, se não me engano, só entraram as indígenas, agora não estou me recordando. Mas, de qualquer maneira, agora a gente também faz essa pesquisa porque a gente está tentando diminuir, né? Reduzir mais, ficar mais específico. Então, aonde tem a terra indígena,
titulada, né? Terra indígena titulada, terra quilombola titulada. E aí a gente, para ter informação sobre esse povo, onde é que eles vivem, como eles vivem, né? Então a gente também faz essa divisão. Também não faço a pesquisa, eu faço só a delimitação. Tem áreas de preservação, tudo isso entra nessa base, nessa malha de setores. Nessa malha de setores. Nossa. E essa base cartográfica que vocês usam, ela é desenvolvida dentro do próprio IBGE? Vocês usam algum tipo de parceria com outros órgãos? Não, a gente já utiliza, porque aí é parte da cartografia que faz mesmo a parte cartográfica, né? Mas a gente utiliza coisas antigas. Hoje a gente tem um sistema próprio, que é o SISMAP, né? Sistema de mapeamento, né? Do nosso, para a setorização. Né? E a gente utiliza imagem de satélite, né? Não me lembro agora qual que está com o contrato, não sei se eu posso falar, mas então não vou falar. Então a gente utiliza imagem de satélite, tentam não utilizar o Google, né? Mas então tem contratos com imagem de satélite, a gente tenta sempre estar caminhando e dentro do SISMAP nós utilizamos o QGIS, que é um software livre, né? De código livre e tal, que foi desenvolvido por servidores do IBGE. Para os nossos plugins específicos para a gente, foram os próprios técnicos do IBGE que desenvolveram. Na minha área, né, que eu já segui essa área de levantamento, equipamento, a gente conhece muito o IBGE pelas bases cartográficas, né, que vocês possuem, assim, bases de INSS, que são free também, que você pode acessar e baixar o dado e fazer pós-processamento de dados, né, porque é muito importante essa rede geodésica que o IBGE alimenta e sustenta 24 horas por dia, né, então qualquer dia, se você quiser entrar no site do IBGE faz um cadastro, baixa os dados e faz o PPP, o pós-processamento dos dados, porque o IBGE é um órgão muito sério nesse sentido, né? É referência. E ali em Florianópolis, a sede que você fica é onde existe esse posicionamento ou fica separado, assim, ó, a base? A base... A GNSS. Na gerência de geodésia e cartografia. É outra gerência. É outra gerência. É outra gerência. Entendeu? Mas, e no site do IBGE a gente tem, inclusive, é isso que eu estou falando sobre a malha de setores, para quem tiver curiosidade, né? ibge.gov.br, né? Na área de geociências, você pode baixar todas essas malhas, elas estão disponíveis, né? Malha setorial, aí tem por município, tem pelos estados, tem tudo. Né? Todas essas informações estão disponíveis no site do IBGE. Né? E eu acredito que a parte da gerência de cartografia também muita coisa esteja disponível, né? Para utilização, principalmente esses dados do GPS, de monitoramento contínuo, RBMC, tem tudo isso no site do IBGE. Ai, muito importante. E a gente está comentando sobre isso porque, né? E quando você falou só essa parte da setorização, mas a setorização eu acredito que seja, se você ali dimensiona de forma incorreta, você não consegue atender nos 3 meses, né? Tipo... Sim, é uma operação muito grande. O censo é uma operação muito grande. Hoje você coordena quantas pessoas? Não, eu coordeno, para mim, eu tenho, no meu setor, são 4 efetivos, né? Eu optei por trabalhar somente com efetivos. Então, e são técnicos, tem um engenheiro cartógrafo, além de mim, e os outros têm outras áreas. E uma coisa que é legal é que a gente consegue, dentro do IBGE mesmo, fazer com que as pessoas se interem de vários assuntos. Eu tenho comigo, eu tenho uma economista, uma arquiteta e um sociólogo. Nossa! E um engenheiro cartógrafo. Né? E eu, são 5. Então, porque o IBGE, quando ele abre o concurso para técnico, né, pode ser qualquer graduação ou nível médio. E tem muitas carreiras no IBGE que as pessoas nem sabem quando no concurso. Né? Tem a parte de economia, tem administração, tem geografia, tem muito geógrafo, né, no IBGE. Tem engenheiro cartógrafo, tem agrônomo. Nossa, tem vários, só procurar que a gente encontra lá no site do IBGE até. Mas tem o concurso do IBGE, existe, assim, é feito periodicamente, ou assim, termina, não sei quantas pessoas vão se aposentar esse ano, e aí tem um concurso. A gente tem um déficit grande, né, de servidores, né,
por conta dessas aposentadorias e porque ficou um tempo grande sem concurso, né? E não conseguiu acompanhar. Agora teve um concurso, agora esse CNU, que foi o geral, que foi para vários órgãos, não foi só para o IBGE. E aí teve bastante vaga para o IBGE, né? Brasil inteiro. Né? E nesse concurso você poderia escolher o órgão, né? Você fazia a prova e você poderia escolher o órgão. Podia fazer para o IBGE, podia fazer para o IPEA, podia fazer para vários órgãos públicos, né? Então agora entrou um pessoal novo recentemente, devem estar com uns 3 meses ou 4 meses. E foi quando saiu o resultado do concurso e que entrou o pessoal. E aí nesse concurso entraram a nível médio ou a nível... Nível superior. Nível superior. A maior parte foi nível superior. E hoje você pensa em voltar a estudar, fazer uma especialização? A carreira dentro do IBGE, existe uma carreira... Como é que funciona? A carreira do IBGE é boa, né? Tô falando, com funcionário público você não vai ficar rico, né? Mas a carreira do IBGE é razoável, né? Mas existe um plano de carreira? Desculpa, a palavra era... Sim, plano de carreira. Tem um plano de carreira, né? Você que está lá há 12 anos, você entrou... Você tem a progressão horizontal, né? E que é a cada ano, né? Você vai subindo. E você pode também aumentar, né, com as gratificações, no caso de mestrado, de especialização, de mestrado ou doutorado, né? E aí você tem um aumento, uma gratificação no salário e aumenta um pouco o teu provento, né? Então, e o IBGE também dá muita oportunidade, né? Tem a outra vantagem também dos órgãos públicos é que você consegue estudar. Você tem licença para estudar. Né? Sim. Então você não precisa, não necessariamente, não vou dizer assim que todo mundo consegue fazer, que é facílimo, não é. Mas você tem a oportunidade de fazer especialização, mestrado, doutorado, né? Remunerado, que é se o seu tema tiver relação com o IBGE. Né? Eu não vou poder fazer, por exemplo, mestrado em culinária, mas posso fazer uma coisa que seja ligada, né? E aí eu tenho a dispensa para estudar, né? Então, eu acho que isso aí também é uma vantagem do serviço público, né? O que mais? E você tem um filho, e teu filho seguiu os passos da mãe? Mais ou menos. Né? Eu sou engenheira, meu marido também é engenheiro, né? Engenheiro mecânico. E o meu filho está fazendo engenharia sanitária e ambiental. Olha. Mais um que faz engenharia exótica. Né? A gente, cartógrafo, e agora ele fazendo sanitária ambiental, ele vai tá terminando o 2º ano. Terminando o 2º. E são 5 anos também? São 5 anos. A gente está fazendo na Federal de Santa Catarina. Né? Aí ele tá gostando, inicialmente. Então, lá em casa, todo mundo acabou caindo para o mesmo lado. São os 3 engenheiros. Todo mundo adora exatas. Pelo jeito, você entrou em física, depois seguiu na engenharia e depois fez... Né, passou nos concursos aí, sempre ligado nessa parte de matemática, né? Então, E você pensa em alguma coisa assim... O que você... Quando você olha para trás, assim, dentro da tecnologia que quando você entrou no IBGE, eles utilizavam... Na tua área, tem alguma ferramenta... O IBGE investe em tecnologia lá dentro? Ou softwares, ou... Olha, na verdade é o seguinte, nós tínhamos quando eu entrei, né, o software que nós utilizávamos era pago, com licença, mas, como todo órgão público, também as coisas são mais complicadas com aquela relação à aquisição de... investimento, verba, né? Exatamente. Porque assim... Orçamento, então. Então, por isso que entrou o pessoal técnico, né, os técnicos mesmo, que tinham conhecimento e entraram com o QGIS. Hoje, no meu setor, o que a gente mais utiliza é o QGIS. Né? E sempre atualizado, o pessoal realmente trabalha muito bem com isso. E hoje a gente utiliza o QGIS para fazer a maior parte dos nossos trabalhos, e o sistema de mapeamento, que eu falei, que é o SISMAP, que é o banco, né? Que é onde ficam todas as informações. Mas há 12 anos atrás, que vocês não tinham QGIS? Não, a gente usava o pago, que o recurso era menor e ele era limitado. Então, tinha um número X de licenças. Se eu ultrapassasse aquele número X, alguém ficava do lado de fora. Tinha que esperar alguém sair para eu entrar, entendeu? Então, não conseguia usar todo mundo ao mesmo tempo.
Então era muito mais difícil. Então, E o prazo era maior? Aí, se era mais difícil, se você não conseguia entregar o teu produto, daí o prazo era maior para você desenvolver? Porque, na verdade, quando eu entrei, ainda estava... Foi quando começou, né, o sistema da base contínua. Ou seja, a nossa base é atualizada anualmente. Antes ela era atualizada para o censo. Só cada 10 anos? A cada 10 anos. Nossa. Entendeu? E aí, legal. Realmente, era um trabalho... O pessoal virava à noite, era outra dinâmica. Né? Porque é muito mais difícil você atualizar tudo ao mesmo tempo, com a evolução de 10 anos. Né? Então, agora não, ela é contínua. A gente sempre está atualizando o máximo que a gente pode. Incluindo as informações assim quando elas aparecem. Né? E a nível nacional, existe uma diferença de você trabalhar aqui no Sul ou trabalhar lá no Norte, Nordeste, os acessos, assim? Você tem esse tipo de informação? Tenho, por exemplo. A nossa base cartográfica, a nossa base censitária, no caso, né? Nós tivemos uma vantagem muito grande porque o governo do estado de Santa Catarina fez um aerolevantamento. Faz toda a diferença. Então, na época, a gente tinha foto aérea. E eram boas fotos. Agora, por exemplo, você pega o norte do país, o aerolevantamento é muito complexo. Né? Por conta de cobertura, nuvem. Sim, então, não tem a qualidade, né, que Santa Catarina tinha. Então, a base de Santa Catarina ficou, assim, muito... foi privilegiada. Em detrimento ao norte, por exemplo. Estou dando exemplo do norte. Assim como o Rio, São Paulo, que é muito populoso, tem muita favela, é mais difícil também você áreas fazer... de difícil acesso, né? Exatamente. Porque... Difícil, é muito mais difícil. As áreas urbanas são mais difíceis, né? Já são mais difíceis mesmo. E com limitações, né? Até para você poder identificar. Até a identificação fica difícil de algumas partes. Então, o Brasil, ele é muito... Como é que eu posso dizer? Ele é muito heterogêneo, né? Então, cada região é de uma maneira e é muito difícil, né? E realmente o Sul, nesse ponto, eu falo por Santa Catarina, né? Tem essa vantagem que nós tivemos essa sorte. Isso eles fizeram um levantamento, se eu não me engano, em 2011. Foi 2011? Não me lembro agora. Mas... assim, é muito importante isso que você está falando, porque... Então o IBGE, no caso, claro, o IBGE é responsável por entregar esses números, entregar um mapeamento, não estou falando no mapa físico, mas de informação, e que faz toda a diferença quantas pessoas... estão no estado X com uma doença Y ou com uma deficiência, assim, informação completa, né? Porque é complexo você ter uma informação completa dentro de um país como o Brasil. E não tem nenhuma lei que faça com que os municípios ou os estados invistam nesses aerolevantamentos. O Paraná vai já foi, né? Esse ano, eu tenho informação de que todo o Paraná será mapeado novamente com levantamento com LiDAR, né, em aviões, assim, de última geração. Então, esse tipo de investimento quem toma essa decisão é o governador do município. O IBGE, se ele fala assim, poxa vida, eu preciso que o meu município esteja... Claro, a gente está chegando aqui num assunto... para tentar entender um pouquinho, porque nós temos aqui uma profissional do IBGE, né? Não necessariamente que você precise ter essa informação, mas é uma questão. O município, esse investimento para fazer um aerolevantamento, para facilitar o seu trabalho, para facilitar o trabalho das pessoas que trabalham com você e dos agentes, a gente, tipo, Santa Catarina, o governador teve essa visão, ou as pessoas que trabalharam ali no plano diretor e tal. E lá no Pará, por exemplo, ou não, em qualquer outro estado do norte, eles não têm... É porque eu também conheço, porque eu viajei o Brasil todo a trabalho e dando suporte técnico, fazendo venda, demonstração. E realmente é diferente, né? Quando você vai numa prefeitura e você não tem uma prefeitura ou vai num órgão e não tem como você chegar na informação, ou é tudo analógico, com mapas antigos, com sistema de coordenadas antigos, que você não consegue juntar a informação e ter ali um mapeamento correto? Não, porque eu acho que não tem uma determinação. Eu acho que isso aí, o mapeamento, ele acaba sendo de interesse, né, do governador
né, com relação ao Estado, ou até do prefeito, se quiser fazer do município, aí eu não sei realmente como é que fica esse trâmite da obrigatoriedade, né? Mas o IBGE tem que trabalhar com as ferramentas que tem. Exatamente, a gente trabalha com as ferramentas que tem, né? E a gente não tem muita... E é muito diferente, por isso que eu tô falando. De um estado para o outro, se você conversar se vier alguém aqui do IBGE que não seja de Santa Catarina, que seja de São Paulo, que seja aqui do Paraná, talvez ele tenha uma visão diferente, né, do que eu tenho em Santa Catarina. Então, assim, quando eu trabalhava no Rio, eu trabalhava em outro setor. Então, eu não tinha ideia de como era nas unidades estaduais, porque o IBGE, a sede do IBGE é no Rio de Janeiro. Então, eu trabalhava na sede, né? Na coordenação, na coordenação de estruturas territoriais, na mesma, né, que hoje eu sou da base, mas lá era o centro, eu cuidava de todos os estados, né? Vamos botar assim. Eu tive a oportunidade de estar lá no Rio, porque eu trabalhei numa empresa privada, né, durante muitos anos, e nós tínhamos uma rede geodésica. E aí o IBGE que aprovava essa rede geodésica, né, GNSS. Então, eu tinha uma base GNSS, por exemplo, ali na UTF-PR. Eu tinha uma base lá na UFSC. Então, nós tínhamos base em todo o território nacional e o IBGE aprovava essas... Eu tinha que fazer lá tinha todo um parâmetro, tinha que seguir algumas orientações deles, posicionamento e tal. Então, a gente trabalhou muito tempo junto, acho que foram mais de 10 anos que nós trabalhamos junto com o pessoal do IBGE, e eu ia ao Rio para conversar com eles, mas daí era já nessa área de que você falou, da geodésia. Na área da geodésia, que é uma área distinta da que eu trabalho. E lá é que cuida, então, de todo o Brasil. Lá chega... Lá cuida de você devolve, você tem reuniões, assim, com o pessoal do Brasil todo? O chefe do Paraná, de setores... Não, anualmente a gente tem um encontro, né, no Rio de Janeiro. Né? Esse ano até já tiveram que empurrar para o ano que vem, né, porque vai ter um outro tipo de trabalho, né, que vai ser feito, que nós estamos preparando para o censo agropecuário. Porque além do censo demográfico, tem o censo, que é outra operação grande também, que é o censo agropecuário. Então, esse final de ano vai ser dedicado a isso. Então, o nosso encontro ficou para o ano que vem. Mas aí a gente reúne todos os servidores que trabalham, né? Tem um representante, no caso, né? De todas as superintendências do país. Então, esse encontro é uma semana, que normalmente nós ficamos no Rio, para fazer o balanço do ano, né? O que foi feito, o que não foi feito, as dificuldades, o que a gente precisa melhorar, o que a gente pode fazer, e aí tem sugestões. Então, é um trabalho... É que a gente tem uma restrição orçamentária, né? Independente do governo. Né? Então, a gente também tem que ter um convencimento de que o nosso trabalho é importante. Sim, não é só o cartógrafo, né? É o geral, né? Então, aí, por isso é que nem sempre a gente consegue, né? Dar o avanço que a gente deveria. Mas eu acho que os órgãos públicos, pelo menos os que eu trabalhei, né? Sempre fizeram muito mais do que era de pedido, né? Tipo... Como é que fazer? Mais do que era dada a oportunidade de fazer. A gente sempre foi além. Entendeu? Tipo assim, você precisa fazer isso, e você fazia isso e mais um plus. Exatamente. A gente sempre extrapolou o limite, né? Por isso que eu falei para você, eu acho muito importante você estar aqui com a gente, porque assim, a gente fala de cartografia, e como nós estamos começando com esse projeto, que é um projeto para a gente divulgar as áreas de atuação de um engenheiro cartógrafo, agrimensor, até todas essas minhas questões aqui, que realmente eu não conheço, fica por uma próxima vez, para quem sabe um outro convidado, né, que vai nos tirar essas dúvidas aí, porque é muito importante, porque é ali a base de tudo. Né, esse mapeamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é importante a gente entender quais são as principais dificuldades e de que maneira que a gente pode dar o próximo passo, né? Assim, porque como você falou, aqui chegar em mim, vai chegar na outra pessoa, outra informação. Mas se a pessoa lá do campo já come bola, né? Não consegue fazer o trabalho correto, não por culpa dele, ou por uma deficiência de informações, não é deficiência de recursos. De recursos, isso. Recursos. Né? Então, assim, eu acho bem importante a gente estar conhecendo tudo isso. E na sua visão,
a parte boa de você estar lá no IBGE, lá em Florianópolis, além do sol, das praias. Não, de Florianópolis é uma você cidade muito boa de ter morar. casa na praia, né? Tem que conhecer a casa da praia dela, que eu ainda não conheço. Não, Florianópolis é um lugar muito bom de morar, né? E o local, não só o local, mas o pessoal também. Eu dei muita sorte, né? Eu falo, eu não tenho problema em nenhum lugar que eu morei, nunca tive problema em lugar nenhum que eu morei. Então, eu gosto muito de lá, né? E que eu não sei, eu acho que eu vou ficar por lá. A minha ideia é ficar por lá mesmo. Uma ilha maravilhosa. Eu tenho parentes, né? Tenho primos, tia, tio, sobrinhos. E eu sou da bela Santa Catarina também, né? Então, assim, claro que eu tenho que honrar o estado em que eu nasci, apesar que eu nasci no oeste de Santa Catarina. Mas muitos dos meus primos e tios migraram lá para Florianópolis, né? Onde eles também atuam em áreas diferentes e construíram suas vidas lá na cidade. Não, eu acho importante a gente fazer esse tipo de conversa, né? E ver as possibilidades, foi o que eu falei no início, as possibilidades que a cartografia nos dá, né? Tanto da parte de tecnologia, parte comercial, parte pública, de tudo que a gente utiliza a cartografia em todos os lugares, é que a gente não percebe, né? E o IBGE, por exemplo, tem uma característica de que muitas pessoas se alimentam do que o IBGE produz. Muita informação do IBGE. Sim. Então, o pessoal só pensa no IBGE, na verdade, quando sai o índice de inflação. IBGE, olha lá, subiu a inflação. Então, não, e o IBGE faz muitas outras coisas, né? Sim, imagina, você ali é um pedaço, como você falou, é um pedacinho, e o IBGE é muito, muito ligado na nossa área. Tudo ali tem vários profissionais, como você falou ali, né, que agregam, e como outras pessoas que tiveram aqui no nosso podcast, que falaram que ela, fazendo especialização na cartografia, tem isso, formados em história, formados em agronomia, formados em outros cursos, mecânica. Então, eu acho bem importante você estar aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Lu, pela tua presença, por você estar aqui comigo, e dizer que é muito importante. Tudo que você passou pra gente, nós vamos buscar mais informações aí, colocar as pessoas que tiverem, se vocês têm questionamentos, coloquem aqui pra gente buscar essas respostas para vocês, colocar imagens, né, fazer coisas que agreguem, né, que a gente consiga entender um pouco melhor o trabalho da Luciana, o trabalho dos colegas dela e o trabalho das outras pessoas que fazem com que tudo isso se encaixe, né? E que também que melhore as informações para nós todos aí. Não, eu só tenho a agradecer, né, pelo convite, né, e parabenizar pelo projeto. Eu acho que uma coisa muito legal. Eu acho muito importante que as pessoas saibam quem nós somos, né, e que a gente possa deixar de ser engenharia exótica, né, que, gente, esse é o termo que eu uso, tá? Engenharia exótica sou eu, não é uma coisa, mas porque é uma diferença, porque o pessoal quando pensa em engenharia, pensa em quê? Civil, mecânica e elétrica. Normalmente são essas, sim, né? E tem outras coisas da engenharia. Então, eu acho que também isso é muito importante, né? E agradecer mais uma vez. Tem muita coisa para mapear nesse país, no mundo, no universo, né? Então, assim, tudo tá ligado. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês que nos acompanharam aqui, que participaram desse papo conosco, que foi muito importante, interessante, e que realmente vai ter que ter o 2, o 3, o 4. E eu espero vocês na próxima quinta-feira, não esquecendo de agradecer ao nosso patrocinador, a Hubgel, né, por estar conosco aqui nesse projeto. E muito obrigada. Até a próxima.